Boa noite. Boa noite, bem-vindos. O Tribunal Supremo ditou hoje a sentença do caso que envolve o antigo embaixador de Angola na Etiópia, Arcanjo do Nascimento, que respondia por crimes de peculato e desvio de fundos públicos. Arcanjo do Nascimento foi condenado a 3 anos de prisão, com pena suspensa, por se ter apropriado de $31 mil da embaixada em Addis Abeba. Durante a leitura da sentença, o tribunal concluiu que não ficou provado que o ex-embaixador de Angola na Etiópia terá se beneficiado de forma ilegal dos $5 milhões que tinham como destino a construção de 3 edifícios, nomeadamente uma chancelaria, residência protocolar e uma residência oficial do embaixador em Addis Abeba. E também não ficou provado que o arguido transferiu para sua conta a quantia de mais de $100 mil. A embaixada, em representação do governo angolano, pagou a quantia monetária de $4.200.000 norte-americano, correspondendo a 30%, como down payment para a construção da chancelaria. Para as obras das 2 residências, pagou-se down payment a quantia monetária de $2 milhões. Dos down payments pagos, resultaram no valor monetário global de $6.200.000 norte-americano. Este douto tribunal se digne absolvê-lo da presente instância por inexistência de prova indiciária. Do crime de que é acusado, ficou apenas provado que o diplomata se beneficiou de forma ilegal de $31 mil da Embaixada de Angola na Etiópia, cuja moldura penal para este crime de peculato é de 14 anos. Devido à retroatividade da lei, à data dos factos, o arguido viu a sua pena reduzida para 3 anos de prisão suspensa num período de 4 anos e foi igualmente condenado a pagar uma taxa de justiça de 300 mil kwanzas. O crime de peculato em que o valor defraudado seja elevado, como é o nosso caso, resultando para tal a moldura penal de 4 anos a 13 anos e 8 meses de prisão, constituem esta secção e Câmara, acordam em julgar procedente porque parcialmente provada a acusação pública e, em consequência, condenar o arguido Arcanjo Maria do Nascimento pelo crime de peculato na pena de 3 anos de prisão. O tribunal declara suspensa a execução da pena de prisão por um período de 4 anos. Na restituição ao Estado angolano, a Embaixada de Angola na Etiópia, o valor de $31 mil norte-americanos no prazo de 45 dias, fazendo prova disto nos autos, sob pena de revogação da suspensão. Vai ainda ao arguido condenado no pagamento da taxa de justiça de 300 mil kwanzas. O tribunal declara perdoado em 1/4 a pena aplicada ao arguido, nos termos do número 1 do artigo 2º da Lei 11/16, de 12 de agosto, Lei da Amnistia. Apesar da suspensão da pena, a defesa não concorda com a decisão do tribunal e reitera que vai interpor recurso para provar por A mais B de que o seu constituinte não terá se beneficiado dos $31 mil de que foi condenado e a restituir o mesmo valor. O embaixador foi absolvido da principal imputação, que era de se ter locupletado do valor de $5 milhões. Entretanto, foi condenado, mora com a pena suspensa, pelo valor de $31 mil. Relativamente a este valor, nós entendemos que houve uma má interpretação ou uma interpretação deficiente do tribunal. Entendemos que nos autos, no processo, há factos, as declarações que o tribunal devia ter tido em consideração. Entretanto, nós vamos interpor o competente recurso. A sentença foi lida hoje, foi decretada hoje, temos 20 dias para interpor o recurso. O processo número 18/20 teve início em dezembro de 2023 e contou com 15 declarantes, dos quais 14 angolanos e uma cidadã etíope. Girassol, jornal quarta-feira. Terra voltou a tremer na província da Huila. O abalo teve maior impacto no município de Caluquembe e Namete. Reagiu ao impacto. Economia nacional, contas e reações. Crescimento no primeiro trimestre é o maior registado desde 2024. Também em destaque o AMBO, o caso das provas anuladas por irregularidades na sequência dos exames nacionais. Diga não ao uso de sacos plásticos, sensibilização no Dia Internacional. O essencial sobre a campanha que teve lugar hoje aqui em Luanda.
Reflexões no quadro Dúvidas e Certezas. O desafio de tornar o Bieno um dos celeiros estratégicos do país em termos de produção de alimentos. Industrialização sustentável da SADC. Capital humano e financeiro. Desafios em debate no Fórum Regional da Juventude. Situação no resto do mundo, com o resumo da atualidade internacional e novidades do desporto também em destaque. Bem-vindos ao melhor da informação. Do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Vê a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Economia nacional, contas e reações. O crescimento no primeiro trimestre deste ano é visto como o maior registado desde 2015. A nota mais elevada é atribuída ao setor agrícola, que cresceu 6,2%, fruto das iniciativas de apoio que têm sido levadas a cabo pelo Governo. A análise do Instituto Nacional de Estatística revela que todos os principais setores da economia angolana registraram crescimento durante o primeiro trimestre de 2024, demonstrando uma recuperação robusta e uniforme. Tradicionalmente, um dos pilares da economia do país, o setor petrolífero, mostrou uma recuperação significativa com um aumento de 3,5%, impulsionado pela estabilidade dos preços internacionais do petróleo e pelo aumento da produção. O setor agrícola contribuiu para o crescimento do PIB com 6,2%, desempenho atribuído às várias iniciativas do governo de apoio à agricultura familiar e à implementação de novas tecnologias agrícolas que melhoraram a produtividade. Com um crescimento de 4,8%, o setor da indústria refletiu um aumento na produção manufatureira e na construção civil, projetos de infraestrutura em andamento, financiados tanto pelo governo quanto por investidores privados, foram cruciais para este crescimento, incluindo comércio, transportes e telecomunicações. O setor de serviços cresceu 5,1%. A digitalização crescente e a melhoria dos serviços de telecomunicações contribuíram significativamente para este aumento, além de uma recuperação no setor do turismo e hospitalidade. A publicação refere uma visão abrangente sobre o desempenho econômico de Angola, permitindo uma melhor compreensão das dinâmicas econômicas atuais e auxiliando na formulação de políticas futuras. De acordo com o relatório do INE, o crescimento de 4,6% do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2024 demonstra uma recuperação econômica bem distribuída entre os setores. No entanto, é crucial continuar a focar em diversificar a economia, investir em infraestrutura e inovação para manter e ampliar este crescimento nos próximos trimestres. E sobre o assunto, passamos a conversa a seguir com o economista Daniel Sapateiro para a análise que se impõe a esses dados referentes à economia nacional. Boa noite, Daniel. Bem-vindo de volta ao Girassol Jornal. Boa noite. Já te sentia falta de vir aqui. Ora bem. Muito obrigado pelo convite. É sempre bem-vindo. Estamos hoje a olhar para estes grandes números da nossa economia, um crescimento que não se registra há 9 anos. É verdade. Aqui a peça que apresentada pela Girassol TV, muito bem montada, já apresentou aqui alguns dados sobre esse crescimento do Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto, no fundo, é riqueza produzida, tanto de bens e serviços. Mas deixe-me aqui, no tempo que temos, esclarecer ainda mais os nossos telespectadores e telespectadoras. O crescimento do PIB no primeiro trimestre de janeiro e fevereiro foi de 1,8%. Quando nós estamos a falar de 4,6%, é comparando janeiro, fevereiro e março do ano de 2023. E nessa vertente homóloga, crescemos 4,6%, um crescimento nominal, porque não houve tempo ainda da minha parte fazer análise
para fazer aqui a questão com a inflação, o deflator, como dizemos, para perceber qual foi o crescimento do PIB real. Mas o mais importante também é dizer que o Governo prevê para este ano um crescimento de 3,01% até ao final do ano, quando inicialmente no OGE foi de 2,84%. Quer dizer que se nós crescêssemos todos os outros 3 trimestres nesta proporção ou ainda mais, nós estaríamos acima das previsões do Governo. Aliás, como estão também o preço do petróleo e a produção petrolífera, que tem grande impacto aqui neste crescimento dos 4,6% em período homólogo e 1,8% no primeiro trimestre. O que é que terá concretamente permitido ao país conquistar este avanço, este ganho? 4,6%. Como é que chegamos até aí? Digamos que há 4 trimestres que nós estamos a crescer 2,1%. Portanto, o que tem a ver aqui com questões de mercado, o petróleo, tanto a produção e o preço estão a dar essa ajuda, nomeadamente, o que é que estamos a falar? Estamos a produzir quase 10% acima da produção petrolífera de 1.060.000 barris e também o preço do petróleo, nos meus cálculos, estamos com $83 de preço médio desde 1 de novembro, que é o início da venda do petróleo no mercado de futuros em Londres, a 60 dias. Ou seja, a partir de 1 de novembro, todo esse petróleo já impacta no OGE 2024. E nesse seguimento, $83 está $17 acima de 65 que está no OGE. Espero que não estar aqui com muitos números, mas é para também justificar este crescimento. Depois também tem a ver com a potencialização do próprio Executivo, do Governo e das medidas públicas de investimento, nomeadamente naquelas vertentes das infraestruturas e também dos programas que têm de apoio ao crédito, nomeadamente estamos a falar do FADA, estamos a falar do Fundo de Garantia de Crédito, e também os próprios bancos estão também a crescer numa medida não tão grande quanto seria desejável no crédito à economia. E nessa vertente de que mais de 30% do nosso PIB, ou seja, mais de 30% da nossa riqueza é a partir do petróleo, como eu disse inicialmente, os dados estão a nosso favor. Daniel, há uma outra questão que tem a ver com o facto de este crescimento não se refletir concretamente na vida do cidadão comum, né? Ou seja, o bolso continua apertado, é um crescimento que não se reflete no dia a dia. Como é que se pode comentar essa questão? Aquilo que mais os cidadãos sentem é a questão da inflação, é o crescimento generalizado dos preços e dos bens e serviços. Mas para nós termos também um crescimento que se sinta nas pessoas é preciso dar tempo. Tempo para as empresas, para o próprio Estado e o seu funcionamento, colocar em prática todo esse investimento. Quando se abre uma empresa, por exemplo, do setor da industrial, que também teve um crescimento, e até um crescimento do valor acrescentado bruto acima do PIB, de 4,6%, aliás, a indústria cresceu 4,8% e o PIB cresceu 4,6%, é preciso dar tempo para, obviamente, operacionalizar. Ou seja, toda a operação, seja do capital humano, seja das máquinas, seja os recursos financeiros, para dar tempo para os bens e os serviços a serem produzidos e a serem prestados, terem, obviamente, os clientes a terem essa demanda, essa procura satisfeitas. E, em função das medidas que têm sido aplicadas, o que é que tem que ser concretamente feito para que esse crescimento se reflita na vida do cidadão? Nomeadamente, continuarmos a investir. Continuarmos as empresas a fazerem a sua gestão administrativa e financeira para terem relatórios, para terem organização interna, para que possam, por exemplo, junto da Administração Geral Tributária, do INSS, junto da banca, dos seguros, terem cada vez mais organização e com isso possam ter acesso, por exemplo, ao crédito. Porque de outra maneira é muito mais difícil, até porque as micro, pequenas e médias empresas, que são o volume de empresas que nós temos, 99% das nossas empresas estão neste enquadramento, precisam de estar bem organizadas. Por outro lado, investir, mas também quem puder, e eu sei que é difícil para lá em casa aquilo que eu vou dizer, quem puder fazer alguma forma de poupança é necessário, porque nós somos um país em que a capacidade de poupança é reduzida, mas nós temos uns certos hábitos de consumo que também reduzem ainda mais essa capacidade. Por outro lado, augurar que o Governo, nomeadamente por via das visitas diplomáticas do Presidente da República e o seu coletivo de departamentos ministeriais, consigam trazer esses investidores para o país para começar a vermos resultados dessas viagens. E, por outro lado, por fim, dizermos aos telespectadores e telespectadores que todos nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos aqui a fazer a nossa parte
e que a economia se faz com todos e não só com o governo. E estamos a fechar praticamente, Daniel, mas queria que deixasse aqui o seu vaticínio. Estamos a começar o segundo semestre. Acha que será possível manter essa cadência de crescimento nesta segunda metade do ano? Eu vou-lhe responder que sim, até porque o segundo trimestre, que portanto é abril, maio e junho, também foram os melhores meses do petróleo. Aliás, o mês de junho, o mês de abril, tivemos uma média de petróleo de $86, portanto, e houve dias que ultrapassaram os $90. Portanto, ao nível do petróleo, da produção e do preço, estamos até acima do primeiro trimestre. O que nós precisamos, de facto, é continuar a crescer e continuando a crescer nesta dimensão, vamos crescer acima também do crescimento estimado da África subsaariana, região a que nós pertencemos. Por outro lado, é obviamente atacar o principal problema da nossa economia, que é a questão da inflação, porque crescermos e termos níveis de inflação muito altos como estamos a ter, vai perigar e vai pôr até, de alguma forma, a percepção das pessoas lá em casa desse crescimento do PIB, mas não se reflete no nível de preços. E, portanto, quem de direito, nomeadamente o Banco Nacional de Angola, que tem como uma das responsabilidades a supervisão e a política monetária e o ataque e o combate positivo aos preços altos que nós estamos a sentir, para que no terceiro trimestre que estamos agora e no último, que é muito importante, porque tem a ver com os subsídios de Natal, tem a ver com o consumo de mais bens, nomeadamente as festas de Natal, a passagem do ano, e outra questão. No mês de dezembro, no nosso país, é quando mais se realizam casamentos, o mês de dezembro. Portanto, o que precisamos é nós baixarmos esta inflação e continuarmos a progredir ao nível do produto interno bruto, porque isso também quer dizer maior riqueza para todos nós, angolanos e angolanas. Daniel, vamos agradecer por este momento. Rico, obrigado. Muito obrigado. Até breve, se Deus quiser. Sim, senhor. E o Governo e parceiros apresentaram hoje à classe empresarial aqui em Luanda um mapa de investimento voltado para a garantia da sustentabilidade. A iniciativa tem eixos baseados em vários setores, de acordo com os objetivos gerais definidos pela Organização das Nações Unidas. 5 anos é o tempo de aplicabilidade do mapa, elaborado com base nos 17 eixos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O mapa de investimento sustentável traça os caminhos para um país mais competitivo e aberto aos negócios, considerando a viabilidade econômica e os efeitos sociais. O mapa que hoje lançamos representa mais um veículo que disponibilizamos para, por um lado, apresentar oportunidades e soluções de investimentos sustentáveis existentes no nosso país, nos domínios da alimentação e bebidas, educação, energia renovável, infraestruturas, setor financeiro e serviços, e, por outro lado, fomentar a participação do setor privado no desenvolvimento sustentável do país. Para Elizabeth Dia dos Santos, empresária do setor avícola, o momento é de ação e melhoria no financiamento, bem como do capital humano. Não podemos todos os anos, a cada ciclo, produzirmos mais planos e mais planos. Nós precisamos realmente identificar que estão os nossos problemas, trazer aqui resultados. Eu, pelo menos, comecei há 14 anos. Eu, enquanto empresária africana e angolana, acho que os financiamentos que são dados para Angola não é para o desenvolvimento, é para o atraso. Vamos trabalhar, ajudar aqueles que estão a fazer bem, mas que têm dificuldades, são nacionais, empresas nacionais ou estrangeiros que estejam aqui conosco, superar essas dificuldades e fazer com que isto sirva de exemplo para quem está fora, entre no nosso país dizendo valeu a pena, vamos para Angola, os que estão lá estão a fazer bem, então também temos oportunidade. José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, vê no mapa a oportunidade das Nações Unidas ajudar Angola na certificação de alguns produtos. As Nações Unidas têm que nos ajudar a fazer certificação. Nós fazemos alguma farinha de peixe, exportamos com marcas da África do Sul, da Namíbia. O mel é com certificação da Zâmbia. E andamos neste processo anos e anos. E a representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, em Angola, Denise António, garantiu assistência técnica ao país, de modo a alcançar a certificação.
UNDP does provide support. Sim, existe a possibilidade do PNUD fornecer assistência técnica, assim como outras agências das Nações Unidas, para fortalecer as capacidades institucionais e técnicas para obter certificações necessárias a ter a qualidade para exportar determinados produtos, incluindo no setor agrícola. For outside of Angola. O Mapa de Investimento Sustentável, iniciativa do Governo de Angola em parceria com o PNUD, é uma resposta ao atual desafio de garantir maior envolvimento do setor privado no processo de desenvolvimento nacional. E o Banco Nacional de Angola pretende até 2028 alcançar uma taxa de inclusão financeira de até 75%. A estratégia do Banco Central envolve o microcrédito e outros instrumentos não financeiros. O Banco Nacional de Angola estabeleceu para o período de 2023 a 2028 um conjunto de prioridades, estando entre as principais a missão de alcançar uma taxa média de inclusão financeira na ordem dos 75% por via do microcrédito e outros instrumentos financeiros não bancários. O microcrédito consiste na concessão de empréstimos de pequeno valor destinado a pequenos e médios empreendedores, realizada pelas instituições financeiras habilitadas e para as finalidades definidas mediante legislação e regulamentação específica. Constatada a necessidade de potenciar a inclusão financeira, processo que visa essencialmente abranger a franja mais vulnerável da sociedade, assegurando-lhes o acesso e o uso dos destinos produtos e serviços financeiros disponibilizados pela banca tradicional, em meados de 2023, o Banco Nacional de Angola procedeu à implementação de reformas de atividade das sociedades de microcrédito, cooperativas de crédito e dos operadores de microcrédito designadamente. A redução do capital social de 25 milhões de kwanzas para 5 milhões de kwanzas, o mínimo exigido às sociedades de microcrédito, e para 1 milhão de kwanzas, o mínimo exigido às sociedades cooperativas de crédito. Durante o processo de licenciamento, as sociedades cooperativas de crédito dispensam o estudo de viabilidade, enquanto que as operadoras de microcrédito dispensam o licenciamento. O novo pacote regulamentar que rege a atividade das sociedades de microcrédito, cooperativas de crédito e dos operadores de microcrédito prevê de igual modo o aparecimento de uma nova figura no sistema financeiro angolano, nomeadamente o operador de microcrédito, cuja atividade impactará positivamente no sistema financeiro, e a promoção da formalização dos grupos informais designados quixiquilas ou caixa, considerando o modelo simplificado adotado para as sociedades cooperativas de créditos. Estas informações constam do relatório bimestral sobre a estabilidade financeira lançada no final de junho do corrente ano pelo Banco Nacional de Angola. Diplomacia. Novos embaixadores acreditados no país. Em destaque. O Presidente da República recebeu em audiência o Vice-Presidente da CNN Internacional, que está interessado em alargar a parceria com Angola, sobretudo no domínio da formação de quadros. O chefe de Estado recebeu também os líderes religiosos de diferentes denominações, momento acompanhado pelo jornalista Alberto Capitão. Capitão, boa noite. Mais desenvolvimentos sobre o que acabou de acontecer. Boa noite aos dois. O Presidente da República começou por receber o Vice-Presidente da CNN Internacional, Konstantinos Oikonomou, que veio ao Palácio da Cidade Alta para analisar a parceria entre Angola e esta cadeia de televisão no domínio da publicidade. Com o Presidente da República, o Vice-Presidente da CNN analisou também a possibilidade desta parceria ser estendida para outros domínios, com realce para a formação de jornalistas angolanos. Yes, so we just finished the meeting with the President. Ter este encontro com Sua Excelência o Presidente da República. Portanto, nós, a nível da CNN, temos um acordo de parceria estratégica com a República de Angola, que já vai há alguns meses na área da publicidade, e o encontro de hoje, portanto, visou ver como é que podemos reforçar e melhorar a nossa colaboração, principalmente no que diz respeito à expansão de novas áreas e formação de jornalistas e profissionais
de comunicação social. E na sequência, já mesmo a começar a noite de hoje, o Presidente da República recebeu 8 entidades religiosas que estiveram aqui no Palácio da Cidade Alta para oferecer ao Presidente 13 Bíblias com a escrita nas diversas línguas nacionais e também agradeceram ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, pelo reconhecimento de 7 instituições religiosas. Na ocasião, também falaram com o Presidente da República para que o Executivo continue a apostar no setor social, com realce para a agricultura familiar. As 7 igrejas reconhecidas recentemente pelo governo angolano, trata-se da Igreja de Comunhão Cristã de Angola, ICA, a AMC e portanto, Igreja Ministerial Missionária Cristã, a Yeshua, a Igreja Eterna do Espírito Santo, a Ireua, portanto, uma igreja do Revivimento de Angola, uma outra igreja pentecostal unida. Temos também que reconhecer que a antiga Maná agora é a Igreja Josafate. Também manifestamos o nosso sentimento de gratidão pelo facto de o governo angolano ter reconhecido a Igreja do Reino de Deus em Angola e terminado com o conflito da antiga Igreja Universal, e temos uma nova liderança portanto, na pessoa do Bispo Alberto II, e no domínio da agricultura pedimos que Sua Excelência o Presidente da República possa olhar mais para o fomento da agricultura familiar, pois temos muitas terras aráveis e solicitamos o apoio para que o governo continue a fazer a distribuição de forma gratuita de materiais de agricultura para o fomento da agricultura familiar. Falamos também sobre a necessidade de atribuir estatuto de utilidade pública para algumas confissões religiosas idôneas no país. Igualmente pedimos que o Excelente Presidente da República autorize o reconhecimento de algumas escolas e institutos de formação teológico no nosso país. Abordamos questões relacionadas com a juventude, que é a força motriz da sociedade, e a necessidade deste segmento ser cada vez mais potenciado para ações de empreendedorismo. Palavras do reverendo Antunes Uambo, que falou no final de uma audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu a 8 entidades religiosas. Um assunto que vamos desenvolver nos próximos serviços de informação da rede Girassol. Boa noite. Boa noite, contamos com estas informações. Pois, boa noite, Alberto Capitão. Ainda hoje, novos embaixadores foram acreditados pelo Presidente da República. São 8, 2 residentes e 6 não residentes. Os diplomatas entregaram ao chefe de Estado as suas cartas credenciais numa cerimónia marcada pela garantia do reforço do intercâmbio. O Quênia e a Turquia já têm passos avançados. Ao todo, o Presidente da República, João Lourenço, acreditou 8 novos embaixadores com estatutos de residentes e não residentes, e como mandam as regras, foram recebidos com honras militares e foi entoado o hino nacional dos respectivos países. Os embaixadores do Quênia e da Turquia possuem o estatuto de residentes. Nos seus mandatos, vão priorizar o aprofundamento das relações bilaterais em domínios já identificados. Temos beneficiado de uma longa e cordial relação entre os dois países. Espero que continuemos a construir tal relação. Esperamos ver mais parcerias entre os dois países. Neste momento, ao mais alto nível, os nossos presidentes têm trabalhado muito bem no continente em questões relacionadas com a paz, segurança e alterações climáticas. Isso é o que continuaremos a construir entre os povos de ambos os países. Angola is a very big country with a very big potential. Tal como disse, já temos boas relações existentes e Angola é um país vasto e com grande potencial humano e econômico. É um país amigo. Nós estamos interessados em desenvolver esta cooperação o máximo possível e sermos parceiros em todas as áreas possíveis. This is very important for us. A Turquia e a Angola cooperam nos domínios da assistência mútua aduaneira,
Na agricultura e educação, o diplomata turco reafirmou a intenção do seu país em cooperar com Angola noutros setores, com realce para a cooperação econômica. Yes, of course. Desenvolvimento econômico e cooperação econômica são as áreas mais importantes, mas a Turquia está também concentrada em parcerias, especialmente do setor da educação, por ser tão importante para o desenvolvimento do capital humano e outros ramos de cooperação de interesse de Angola. Estaremos também interessados em particular. O presidente da República ainda recebeu as cartas credenciais dos embaixadores com estatutos de não residentes. São eles do Burundi, da Finlândia, do Botsuana, do Reino da Arábia Saudita, da Lituânia e da Grécia. Este último parece ter a lição de casa bem estudada, quer concentrar o seu mandato no aprofundamento das relações com Angola, nos setores dos transportes e agricultura. Tivemos a oportunidade de conversar com o Sr. Presidente da República sobre como desenvolver as nossas relações em vários domínios, incluindo o setor dos transportes, agricultura e energia, mas claramente que nós estamos abertos para o aprofundamento das relações noutras áreas que se justifiquem no âmbito do melhoramento das relações entre os dois países. Após a cerimônia protocolar, o chefe de Estado angolano conversou em privado com cada um dos embaixadores acreditados para abordar questões relacionadas com o reforço da cooperação. Já está em Angola a equipa de especialistas italianos de saúde que vai ajudar a capacitar quadros angolanos em matéria de realização de cirurgias pediátricas de fórum cardíaco. Os acertos tiveram lugar hoje aqui em Luanda durante um encontro orientado pela Ministra da Saúde, a doutora Silvia Lutucuta. O Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento vai estar apto para fazer cirurgias cardíacas em bebés. Para o efeito, está no país uma equipa de médicos cirurgiões cardíacos pediátricos de hospitais de referência à Itália que vão formar mais de 36 profissionais do referido hospital, entre cirurgiões, enfermeiros e técnicos de diagnóstico. A formação enquadra-se no acordo assinado em 2019 entre o Ministério da Saúde e a petrolífera italiana Eni. Neste momento temos capacidade para operar crianças grandes, mas os recém-nascidos ainda é um desafio e por esta razão estamos, por um lado, a fazer um grande investimento que vai iniciar e veio uma equipa liderada por cirurgiões cardíacos pediátricos de hospitais de referência na Itália para nos apoiar no Cardeal a fazer formação local e, por outro lado, também teremos um grupo que estará a fazer formação no Brasil e seguramente em poucos anos também teremos equipas autónomas no nosso seio. No quadro do acordo, a petrolífera italiana disponibilizou 5 milhões de dólares para o reforço da capacidade dos hospitais Divina Providência, o pediátrico David Bernardino e o Dom Alexandre do Nascimento, todos em Luanda. As partes já pensam na extensão do acordo, mas com foco em outras áreas. Estamos agora a trabalhar para a extensão deste financiamento. Vamos mudar um pouco o foco, ou vamos nos focar muito na cardiologia pediátrica, vamos continuar com a cardiologia de adultos. Tivemos aqui a discutir a possibilidade de olhar também para a área de pneumologia, neonatologia e medicina fetal, porque a partir da medicina fetal é onde teremos os diagnósticos muito precoces das doenças das cardiopatias congénitas. A Eni tem em carteira um projeto de transição energética que inclui componentes de saúde. Um projeto a ser implementado num período de 10 anos em 7 províncias do país que visa distribuir fogareiros melhorados a comunidades rurais. Digamos que um dos benefícios principais que esse projeto traz, e como disse, nesses 10 anos, pensamos distribuir a volta de 500 mil fogareiros em 7 províncias. Irá envolver cerca de 2 milhões de pessoas.
Portanto, a eficiência dos fogareiros permite que não só haja um benefício econômico, por quanto é o menor consumo, né, tanto do carvão como a lenha, para cozinhar os alimentos. Existe, ao mesmo tempo, o acompanhamento. Portanto, teremos parceiros neste projeto, que são ONGs que estão ligadas à área da saúde. Portanto, no caso concreto será o QAM, que nos irá, digamos, fazer o acompanhamento junto das comunidades para, digamos, tanto os aspectos de nutrição e da saúde de uma maneira geral. Mas a parceria entre o Ministério da Saúde e a ENI não acaba por aqui. As partes trabalham para identificar novos projetos a inserir no programa de extensão a assinar em novembro. A terra voltou a tremer na província da Huila. O abalo foi, desta vez, sentido com maior intensidade no município de Caluquembe. Um tremor de terra de 4.4 na escala Richter abalou esta terça-feira o município de Caluquembe, na província da Huila. Segundo um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, INAMET, chegado à nossa redação, o epicentro do abalo foi a 31 km da sede municipal. O documento adianta que a ocorrência considerada de baixa intensidade não provocou vítimas nem danos materiais, como confirma o assessor da administradora municipal. Não há registro de danos materiais nem humanos, porque logo pela manhã sentimos-nos obrigados a andar pela uma parte do município de Caluquembe, principalmente nos bairros da Caxicacala, no bairro Havemos de Voltar, para escutar um pouquinho a população sobre o fenômeno que aconteceu no dia de ontem. Constatamos que não houve nenhuma vítima humana, nem danos materiais por se registrar. Já os munícipes falam dos momentos vividos durante o abalo desta terça-feira, às 21h15. Foi um tremendo susto, né? Eu estava até na cozinha a fazer o jantar, mas de repente fiquei assim a ouvir o tremor e apanhei um susto. Pensei que fosse alguém a tirar algumas pedras, não sei o quê, porque foi mesmo um tremor que até as chapas também começaram a estremecer. Pronto, é uma situação que até que para nós ainda nos deixa aflito, sem saber a que momento ainda poderá voltar a acontecer. Mas pronto, são obras da natureza e tenhamos mais calma e tranquilidade para que situações de gênero, quando puder acontecer, não nos sintamos constrangimento. Esta é a quarta vez em 2024 que a terra treme na província da Huila e em todas as ocasiões não foram registadas vítimas humanas nem danos materiais. E seguimos agora para a província do Ambo e falamos do caso das provas anuladas por causa de irregularidades na sequência dos exames nacionais. São provas de Biologia e Matemática que ficaram anuladas por vazamento das chaves de correção. Temos novos pronunciamentos sobre o assunto. Os casos ocorreram nos municípios da Chicala-Xoloanga, Longonjo, Kaala, Ukuma, Londimbale e Uambo. Segundo o diretor do Gabinete Provincial da Educação, os exames de Matemática e Biologia da 9ª classes serão repetidos. Concretamente, no colégio da Chivemba, no município da Chicala-Xoloanga, foi o ponto de estrangulamento, ou seja, foi o local exato aonde teve fuga as provas, os exames, nesse caso, da 9ª classe. O trabalho que foi feito, que determinados municípios estavam abrangidos com a determinada série dos exames, tanto a série B, concretamente o município da Chicala-Xoloanga, o município do Ambo, o município do Londimbale, o município da Kaala, o município do Longonjo e também o município do Ukuma. Biologia, matemática, tudo indica que a direção desta escola está envolvida no vazamento da prova. Tomamos então a medida de anularmos os exames já realizados. Foi criada uma comissão de inquérito e todos os procedimentos estão a ser seguidos para responsabilizar os infratores. A direção da escola está a ser ouvida, tem comissão de inquérito
e em função dos resultados, mecanismos da lei serão despoletados. Alguns alunos mostram-se indignados com a situação, porém esperam ter êxitos nos exames nacionais. Agora vai ser da forma que o diretor provincial da educação decidiu que vamos ter que repetir as provas que fizemos, que foram 4 provas, e hoje não conseguimos fazer a prova de matemática por causa desses motivos mesmo, que nossos colegas vazaram as provas. Sim, as provas da 9ª classe foram anuladas pelo facto de alguns colegas terem vazado algumas informações, ou seja, as chaves das provas, que alguns foram dados pelos seus tios ou pais que trabalham na instituição escolares. Eu me sinto um pouco mal por causa da anulação, mas também essa anulação vai ajudar também alguns colegas que tiraram negativas nas provas que fizeram e vão ter uma oportunidade de pelo menos elevar um pouco mais as suas notas. Foi mal fazerem as provas, porque a maioria dos colegas, não só na nossa escola, mas em outras escolas do Ambo, vazaram as provas. E na nossa escola houve alguns colegas que tinham mesmo na verdade. E quando nós fizemos a prova, foi mesmo anulada, porque a maioria da escola já sabia o que viria na prova. Mário Rodrigues garante que os mecanismos de vigilância serão redobrados. Vamos redobrar os nossos esforços no sentido de melhor controle e fiscalização, porque neste processo as responsabilidades são divididas. Chamada de atenção para os pais encarregados de educação, porque percebemos que vários alunos que tiveram acesso a estes instrumentos, infelizmente usaram os telefones dos seus pais encarregados da educação para interagirem, portanto, num grupo do WhatsApp criado com a denominação Já Aprovamos, e circulou, portanto, neste grupo do WhatsApp os exames em causa. Giração Jornal, quarta-feira. No próximo bloco olhamos para a situação no resto do mundo, no resumo da atualidade internacional. E ainda hoje você vai ter o melhor do desporto e também o quadro Dúvidas e Certezas. O intervalo é breve, não saia daí. Até já. Até já. É um dos melhores triplistas de todos os tempos do basquetebol de Angola. Manuel Sousa Necas representou várias vezes a seleção angolana e o 1º de agosto. Para ser atleta, tem que se gostar daquilo que se faz e tem que se sacrificar. Biografia, neste sábado, às 21 horas, na TV Girassol. Mais capacidade, mais frequência, mais intensidade, mais carregamento. Boss, precisamos de chamadas grátis. Sem problema. E SMS para todos. Fácil. Precisamos de saldo. Não custa nada. Com mais vantagens, serviços e 3 novos pacotes, o plano Boss Unitel Empresas dá ainda mais força, flexibilidade e total controle das comunicações às pequenas e médias empresas. Unitel Empresas. O futuro é agora. Prepare-se para mergulhar na 39ª edição da FILDA 2024. De 23 a 28 de julho, das 10 às 18 horas, na Zona Económica Especial. A Feira Internacional de Luanda está de volta. Um evento imperdível que celebra os valores, a cultura e os recursos nacionais, unidos em prol da diversificação e do desenvolvimento da economia nacional. O evento contará com exposições, conferências e debates, reuniões B2B e momentos culturais. Participe! Contactos 924 901 280 ou pelo e-mail geral@eventosarena.co.ao. Organização Eventos Arena. Promoção Ministério da Indústria e Comércio. Iniciativa Governo de Angola.
Grande Tour Solidária, 36 anos de Ministério de Gui Destino. Com vários concertos musicais denominados Grandioso És Tu. Mochico, 30 de junho no Cine Luena. Lunda Norte, 6 de julho no campo adjacente à Escola Superior Pedagógica. Lunda Sul, 7 de julho no Complexo Isabel Matuca. Uíge, 14 de julho no Cine Ginásio. Luanda, 1 de setembro no Centro de Conferências de Bela. Com vários artistas que você conhece. Traga o seu donativo, desde bens não perecíveis a roupas e calçados, para ajudar os mais carenciados. E não deixe de adquirir o novo álbum dos 36 anos do Ministério de Gui Destino. Atenção, todos os concertos serão às 15 horas. Uma produção da Máximo Som. Realização MNA Record. Estão de volta as notícias. No Parlamento, a Presidente da Assembleia Nacional manteve encontro com os líderes parlamentares do Zimbábue e República Democrática do Congo. O encontro aconteceu à margem da 55ª Assembleia do Fórum Parlamentar da SADC, que Angola acolhe até o próximo dia 7 deste mês, e foram abordadas questões do Fórum Regional. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu esta quarta-feira os homólogos do Zimbábue e da República Democrática do Congo, à margem da 55ª plenária do Fórum Parlamentar da SADC, que decorre na capital angolana. No centro da conversa esteve a transformação do Fórum em Parlamento Regional. The basis of the meeting with the speaker. A base do encontro com a Presidente da Assembleia Nacional de Angola é que a mesma faz parte da equipa de lobby que eu presido, composta por 5 presidentes. Esta equipa de lobby foi criada em 2014 para transformar o Fórum Parlamentar da SADC para um parlamento regional. Into a regional Parliament of SADC. J'étais là pour présenter des civilités. Estive aqui nesta reunião para apresentar algumas questões de civilidades de relacionamento entre os nossos países e também vou ter de apresentar um relatório ao meu chefe, o Presidente da Assembleia Nacional, assim como ao chefe do governo, da Primeira-Ministra, e também ao chefe do Estado, a fim que este processo de assinatura seja acelerado. A fim que esse processo seja acelerado. Para que o Fórum se transforme em Parlamento da SADC, 11 dos 16 Estados-membros precisam assinar o acordo. Neste momento, falta uma única assinatura para que o processo avance. A efetividade poderá acontecer em outubro deste ano, a quando da realização da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo a ter lugar em Harare, capital do Zimbábue. Just one, but we want everybody to... Apenas são 12 países para a transformação, mas a equipa de lobby pretende que todos os membros se tornem parte do Parlamento. Esperamos que quando da próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, em outubro, no Zimbábue, esperamos que nessa altura todos os membros da SADC tenham assinado. E esperamos que nessa altura os chefes de Estados possam então analisar o protocolo que já se encontra no Secretariado Executivo da SADC. Executive Secretary of the SADC. Cogita-se que a República da Zâmbia assine o acordo ainda no decorrer das atividades do Fórum Parlamentar da SADC, que decorrem na cidade de Luanda, sob o lema "O papel dos parlamentos na promoção de políticas de energias renováveis e na criação de um mercado energético regional único". E hoje mesmo foi aberto aqui em Luanda o Fórum Regional da Juventude da SADC, com debates agendados até sexta-feira. No topo da agenda está o capital humano e financeiro, com foco nos principais fatores para a industrialização sustentável da região da SADC. A região austral da África é maioritariamente jovem e vários são os problemas que esta franja da sociedade enfrenta, desde acesso a um emprego e assistência médica e medicamentosa. Face a estas situações, houve a necessidade da criação do Fórum Regional da Juventude, que decorre de hoje até sexta-feira em Luanda, sob o lema "Os principais fatores para a industrialização sustentável da região da SADC". Por conta das várias reclamações que os jovens dos Estados-membros foram mencionando, empregabilidade, na verdade, habitação, formação acadêmica. Daí que nós, enquanto instituição, juntamente com o governo de Angola e a SADC, entendemos que será bom
não é criarmos esse fórum. Eu e as Ministérios da Juventude e Desporto vão criar esse fórum com o objetivo então de podermos discutir temáticas que assolam a juventude. A abertura do fórum foi feita pelo Ministro da Juventude e Desportos, Rui Luís Falcão, que ressaltou os desafios que a juventude enfrenta. É fundamental que continuemos em conjunto a buscar as melhores soluções para os problemas que esta franja ainda atravessa. O desemprego, por exemplo, é ainda um desafio significativo, sendo que em vários países da região, cerca de 50% dos jovens que procuram ativamente emprego não conseguem obtê-lo, estando as jovens mulheres em pior situação. Além do desemprego, temos o desafio da saúde, particularmente relacionados com o VIH-Sida, sobretudo por afetarem de forma impactante os nossos adolescentes e jovens. As questões como a gravidez precoce, o uso de drogas e substâncias similares agravam ainda mais as vulnerabilidades inerentes a essa importante franja para o desenvolvimento dos nossos Estados. A iniciativa de Angola em reunir os Estados-membros nesta sala é também motivada pela necessidade urgente de abordarmos com a frontalidade necessária estas questões-chave. Segundo o diretor nacional da Juventude de Moçambique, Roy Tembe, o seu país está a desenvolver atividades visando o empoderamento dos jovens. O que nós trazemos para este fórum, enquanto país, é a partilha da nossa experiência no empoderamento da juventude, tendo em conta os desafios que os jovens enfrentam em África, na SADC e no nosso próprio país, como um país também em desenvolvimento. Moçambique tem estado a desenvolver atividades visando o empoderamento dos jovens, em particular também da jovem mulher, que incidem particularmente no incremento e na criação de programas de financiamento para o desenvolvimento de atividades econômicas. A Associação de Jovens Empreendedores de Angola esteve representada pelo seu presidente Alfredo Ngule, que frisou que este fórum é uma oportunidade para resolver um problema da juventude. Este fórum é uma porta de oportunidade onde a reflexão tem temas muito atuantes e pertinentes. Nós almejamos que as recomendações na qual se vão debater nesses 3 dias tragam uma valência, principalmente na juventude, de modo particular no setor do empreendedorismo. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, reforçou a necessidade da criação do Gabinete da Juventude da SADC. Está determinado em continuar a trabalhar com outros Estados-membros da SADC para fortalecer os mecanismos de coordenação da juventude no secretariado. A este respeito, apoiamos especialmente os repetidos apelos dos nossos jovens para a criação de um Gabinete da Juventude da SADC. Casamentos infantis em Cabo Delgado aumentaram 10% em 2023. O assunto merece destaque. Emília Pascoal já aqui está para desenvolver toda a atualidade internacional. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite, Emília. Boa noite a todos. A organização não-governamental Salva as Crianças denunciou que a escalada do conflito em Cabo Delgado, norte de Moçambique, aumentou em 10% o número de casamentos infantis em 2023, sendo que as raparigas estão a ser forçadas a casar com membros de grupos terroristas. A organização constatou que o aumento se deve, por um lado, ao rapto de raparigas que são forçadas a casar com membros de grupos terroristas e, por outro lado, à procura do dote por parte dos familiares que são compensados monetariamente pelos raptos e usam esse dinheiro para alimentar as suas famílias. Outras notas internacionais, acompanhe. A polícia queniana anunciou a detenção de mais de 270 pessoas por suspeita de cometerem atos criminosos durante os protestos antigovernamentais de terça-feira. 204 foram presas na capital Nairobi. As manifestações organizadas por jovens em várias cidades do país começaram de forma pacífica, mas terminaram em violência, com a polícia a disparar gás lacrimogéneo contra multidões que atiravam pedras. Também foram registrados saques e danos materiais. Alguns manifestantes admitiram que o movimento foi infiltrado por alguns elementos criminosos. O Quênia tem sido abalado nas últimas 2 semanas por uma onda de protestos contra o projeto de orçamento para 2024-2025 que previa novos impostos. O atual presidente do Quênia, William Ruto, foi eleito em 2022.
21 civis foram mortos numa aldeia do centro do Mali na segunda-feira. O ataque foi atribuído a extremistas islâmicos, informaram hoje as autoridades locais. Um representante da juventude local disse que o atentado começou antes de anoitecer e durou cerca de 3 horas. Ele disse ainda que mais de metade dos mortos eram jovens. Algumas das vítimas foram degoladas. Desde 2012 que o Mali tem sofrido com as atividades de grupos filiados ao Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. A violência é agravada também pela ação de grupos criminosos. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu, nesta quarta-feira, atenção especial ao crescimento da extrema-direita na Europa. Volker ainda citou narrativas que são desumanas contra os imigrantes e os solicitantes de asilo. O responsável frisou que o continente europeu, infelizmente, tem visto um aumento no discurso de ódio e discriminatório e destacou que é importante que os líderes políticos saibam que deve haver tolerância zero para este tipo de argumento e para qualquer tentativa de rebaixar os outros. Os partidos de extrema-direita obtiveram ganhos no Parlamento Europeu no mês passado. A França deve realizar o segundo turno eleitoral neste fim de semana. No primeiro turno, os extremistas anti-imigração levaram uma vantagem nunca antes vista em território francês. Está contada a atualidade internacional. Kenny Simeão, continuação no Bom Jornal. Obrigada, Emília. Bom descanso. Esteve hoje na sede do MPLA o vice-presidente da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo, que foi recebido pelo secretário-geral do partido, Paulo Pombolo. O diálogo sobre a cooperação partidária. O responsável congolês disse na ocasião que o maior desafio do seu governo é garantir a paz e a segurança no leste do seu país. O vice-presidente da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo foi recebido nesta quarta-feira pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo. Depois do encontro, o segundo da Assembleia Nacional da RDC assegurou que, apesar de enfrentar alguns desafios sociais, o seu país está estabilizado. Ele destacou que a maior preocupação do governo congolês é garantir a paz e a segurança na região leste do Congo, que tem sido palco de conflitos intensos e persistente há várias décadas. C'est un pays qui a son histoire. O Congo é um grande país, vizinho de Angola. Posso assegurar que o país está calmo, com os seus problemas, como não podia deixar de ser. O país é dirigido pelo presidente Tshisekedi há um bom tempo e ele tem estado a fazer grandes esforços para mudar o curso da situação na República Democrática do Congo, nomeadamente através da melhoria das infraestruturas, no tratamento da questão de saúde e da educação, portanto, melhorar o acesso à escola pelos mais novos, e também temos estado a trabalhar na questão de segurança, principalmente no leste da República Democrática do Congo, onde há mais de 30 anos que o país vive, que aquela zona vive em conflito, e pensamos que com esses esforços aos quais a República de Angola, através do seu presidente, tem estado a participar, estava a dizer que pensamos que com esses esforços resultará no estabelecimento de uma paz duradoura naquela região do nosso país. Que en ce qui concerne les infrastructures de connexion du pays. O político congolês frisou que a relação entre o MPLA e o UDPS é baseado em interesses comuns de paz, estabilidade e desenvolvimento, com ambos os partidos colaborando para enfrentar desafios regionais e promover o progresso dos seus respectivos países. Nous avons échangé sur les possibilités. Antes de vir, eu falei com o secretário-geral do meu partido que, se eu tivesse oportunidade, viria à sede do MPLA falar com o secretário-geral. Ele recomendou que tratasse com o secretário-geral do MPLA questões ligadas à ação dos nossos partidos, nomeadamente no âmbito da governação, porque são 2 partidos no poder no nosso país, e falamos também da cooperação entre esses 2 partidos para o reforço das suas relações, assim como na troca de experiências em questões como de governação ligadas à proteção dos direitos humanos, o trabalho de melhoria das condições de vida das nossas populações, porque como partidos, esta é a essência da nossa existência. Les conditionnalités même de notre existence comme parti politique. O dia foi marcado hoje aqui em Luanda por atos de sensibilização contra o perigo do uso de plásticos por ocasião do 3 de julho. O destaque recai para o lançamento da campanha Diga Não ao uso de sacos plásticos e o objetivo é despertar a consciência da sociedade.
Atualmente, Angola produz mais de 25 milhões de toneladas de lixo, ou seja, em média, cada cidadão produz 0,75 kg de resíduos sólidos. Para celebrar o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico, que se assinala hoje, o Ministério do Ambiente lançou nesta quarta-feira a campanha de redução do uso do plástico, sob o lema Diga Não ao Uso de Sacos de Plástico. Com essa campanha, o Ministério do Ambiente pretende levar a cabo aquilo que são as boas ações, as boas práticas ambientais, levar também aquilo que tem que ser feito o tratamento de forma responsável. Quando eu digo de forma responsável, deitar o lixo de forma responsável, começar também a ter as práticas da separação dos resíduos e, por que não, começar com o banimento, dizer não ao uso de sacos de plástico. Para alguns munícipes, a educação ambiental é primordial para que a comunidade saiba do mal que os resíduos podem causar no ambiente e na nossa saúde. Os sacos de plásticos, como já havíamos dito, que é um material que tem muita dificuldade, ou a durabilidade da degradação dele dura mais tempo, é longa, e para nós, seres humanos, acho que ele faz mal, principalmente para vai parar ao mar, nós consumimos os peixes e tudo mais. O responsável do Gabinete de Comunicação considerou a preservação do ambiente fundamental para garantir o desenvolvimento sustentável e econômico de qualquer país. Se a gente não nos unirmos e a gente levar a cabo esta atividade com corpo e alma, isso vai prejudicar a todo o meio ambiente. Isso é nós, as lojas em questão e as futuras gerações. Porque uma boa parte dos resíduos que nós vemos amontoados são derivados de plástico. E então as campanhas de limpeza a nível das comunidades, a nível dos municípios, tem sido já uma prática. O Dia Internacional Sem Sacos de Plásticos tem como objetivo a promoção da conservação ambiental e incentivar o não uso de sacos de plástico e garantir que os munícipes optem por alternativas mais ecológicas. Estamos a informar, o próximo bloco acontece com novidades do desporto, as principais que marcam o dia no país e além fronteiras. E ainda hoje, reflexões no quadro Dúvidas e Certezas, o desafio de tornar o Bié um dos celeiros estratégicos do país, o que a produção de alimentos diz respeito. O intervalo é breve, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Quatro amigos que só querem se divertir. Seus preguiçosos, acordem! Mas quando estão reunidos, a confusão está garantida. E as risadas também. Senhor, agora estamos parados em frente ao lugar mais seguro da Índia. Os Quatro Encrenqueiros. Neste sábado, às 16h45. Mostre a sua melhor pele com a loção corporal Nivea Nourishing Cocoa. Agora com cuidado completo 5 em 1. A fórmula profundamente nutritiva evita que a pele resseque com a preciosa manteiga de cacau e hidratação profunda. Para uma pele suave e com aspecto saudável. Saia com confiança. Experimente o Nivea Nourishing Cocoa com cuidado completo 5 em 1. Da marca número 1 no mundo em cuidados com a pele. Prepare-se! Vem aí uma nova oportunidade para ganhar uma viagem de sonho à Turquia. Para celebrar os 14 anos da Zap Novelas, vamos sortear 16 viagens à Turquia com tudo pago para 16 clientes Zap. Para participar, só tem que manter o seu pacote Zap sempre ativo de 30 de maio a 10 de agosto. Zap Novelas, a Turquia mais perto. Válido para Angola e Moçambique. Zap, a minha TV. Estamos de volta e na ponta final olhamos para o desporto. E é com Júlio dos Santos, que já chegou no dia em que Angola venceu o Lesoto.
Isto mesmo, Guida Santos, muito boa noite também assim, Simeão Mundula. Claramente, não é? A seleção nacional venceu o Lesoto por 3-1 e garantiu assim o lugar nas meias finais desta taça COSAFA. Vamos, avança com tudo. Viva, muito boa noite. Arrancamos mesmo com a taça COSAFA. Os Palancas Negras venceram nesta quarta-feira o Lesoto por 3-1 e garantiram assim um lugar nas meias finais desta competição. É isto mesmo, estamos sempre a subir e nunca a descer. Os Palancas Negras mostraram nesta quarta-feira que o objetivo é somar e seguir na taça COSAFA para o desejado título. Mas no duelo frente ao Lesoto, a seleção de todos nós entrou mal. Logo aos 25 minutos, sofreu o primeiro tento por intermédio de Fotuani. Se pensa que o adversário de Angola foi ao intervalo com vantagem, aí que te enganas. Pedro foi travado na grande área e o juiz do encontro, sem pensar duas vezes, assinalou o castigo máximo. Depois foi chamado a cobrar e, sem medo, mandou a bola dançar semba e kuduro à baliza adversária. No reatamento do encontro, só dava para os Palancas Negras e aos 62, Vidinho colocou-se na posição de ponta de lança para dar vantagem ao conjunto nacional. Depois da vitamina A-B, eis que surgiu aos 90+4, por intermédio de Miro, a vitamina C. Este resultado coloca assim Angola nas meias finais da taça COSAFA e automaticamente líder do grupo C com 7 pontos. Já o Lesoto, na última posição, com apenas 1 ponto, está fora da prova. E agora, sobre o mercado de transferência a nível nacional, o Petro de Luanda prepara a apresentação oficial do lateral direito Ossi e também do avançado Castro, que na temporada passada jogou ao serviço do Cabuscorp do Palanca. Dois atletas que na última temporada do Girabola foram peças importantes nas suas equipas. Começamos com Ossi, o lateral direito que neste momento está ao serviço dos Palancas Negras para a taça COSAFA, é dado como certo para rumar ao Petro de Luanda. Pois é, a Rede Girassol sabe que o atleta, formado no 1º de agosto, equipa rival do Petro, já acertou tudo com o seu novo clube. Segundo a nossa fonte próxima ao conjunto do Catetão, Ossi será oficializado e automaticamente apresentado como novo reforço do Petro de Luanda depois da sua participação na taça COSAFA ao serviço dos Palancas Negras. O jovem jogador de 23 anos efetuou nesta época um total de 24 jogos, dos quais 21 no Girabola, 3 na taça de Angola. Marcou 1 golo e fez 3 assistências. Quem também é dado como certo e pode ser apresentado nos próximos dias é o extremo direito Castro, que na época passada representou as cores do Cabuscorp do Palanca. O jogador de 22 anos chega ao conjunto tricolor para ocupar o espaço deixado pelo avançado Gilberto, que agora é o mais novo reforço do Orlando Pirates da África do Sul. Castro marcou 3 golos, fez uma assistência no Girabola 2023-2024. Nesta quarta-feira, a equipa do Petro de Luanda oficializou a contratação de Walter Lopes de Souza Zacarias, que chega ao plantel do clube tricolor, proveniente do Futebol Clube Oliveira do Hospital da 3ª Liga Portuguesa. Já a equipa militar foi até a Zâmbia em busca de Félix Bulaya para uma época apenas. O extremo zambiano representou o Red Arrows da Zâmbia, venceu o AMTN Superliga, a primeira divisão do campeonato zambiano, e também a Superliga da Zâmbia e a Copa ABSA durante a temporada 2023-2024. E sobre o desporto aqui do Girassol Jornal está tudo dito. Que ideia, Simeão, saudações desportivas. Saudações desportivas, obrigado. Até amanhã. Estamos juntos.
No quadro Dúvidas e Certezas, voltamos hoje a olhar para o setor da produção agrícola. Com perguntas e respostas sobre o desafio de tornar a província do Bié novamente um dos celeiros estratégicos de Angola e a proposta do Custódio Jacinto. Bié, o coração de Angola. Aqui, a população dedica-se geralmente à produção agropecuária com predominância para o cultivo do arroz, hortofrutícolas, mandioca, a soja, o amendoim, o gergelim e o girassol, além da criação de bovinos e de animais de pequeno porte. Podem pastar no Bié pelo menos 1 milhão de bovinos. A província do Bié quer tornar-se no celeiro de Angola, a julgar pelo crescimento do setor agrícola, fortemente alicerçado pela evolução e crescimento da agricultura familiar, que é responsável pela produção de 91% do que é consumido na província do Bié. A dúvida que se coloca é se a província tem condições para assumir tamanha responsabilidade. A realidade da província do Bié é uma realidade objetiva que conhecemos. Podemos assim dizer que é uma das províncias que neste quesito cresceu muito nesses últimos anos. A agricultura familiar representa mais de 90% da produção do campo. Os dados do IDA, Instituto de Desenvolvimento Agrário, mostram que só no ano agrícola 2018-2019 foram semeados acima de 135 mil hectares com hortícolas, dando lugar a uma produção de quase 2 milhões de toneladas em todo o país. Há sim muita produção porque temos vários programas do governo que concorrem para esses resultados, mas que ainda assim pensamos que este plano estratégico de desenvolvimento 2050 vem em boa hora e com a materialização de um dos eixos que fala principalmente da requalificação das vias de acesso. Nós estamos a falar que aqui a nível da nossa província nós temos a fluência de 2 estradas nacionais, que são a Estrada Nacional número 250, que liga as províncias do leste, desde Mochico, as Lundas e companhia. Portanto, nesse corredor nós temos ali 3 municípios que são bastante produtivos, o município de Catabola, o município de Camacupa, bem como o município do Coimbra. O desafio atualmente prende-se com o escoamento de produtos do campo para as grandes cidades, como é o caso do feijão, do arroz, do milho e de outros produtos. E uma das grandes dificuldades que hoje encontramos para alavancar o setor produtivo como principal máquina para a diversificação da economia e deixamos de depender do único, ou seja, deixamos de depender significativamente do setor petrolífero, é mesmo a agricultura. Portanto, com a requalificação das estradas e as estradas, quer seja a estrada nacional como as estradas secundárias e terciárias, poderemos então suprir aquela necessidade que os agricultores hoje têm, de que há muita produção que se estraga lá nos campos de cultivo porque há dificuldade de escoamento desses produtos do campo, que são as zonas de cultivo, para os centros das cidades, que são efetivamente as zonas comerciais. E nós poderemos, do ponto de vista econômico, entender que isto poderá contribuir para aumentar aquilo que é o PIB per capita. E aumentando o PIB per capita, estamos também a concorrer para a melhoria do índice de desenvolvimento humano, que no final é um indicador fundamental para então podermos dizer se há desenvolvimento econômico que se espera a nível das nossas populações, porque crescimento econômico nós já temos estado a observar nos últimos anos e o PIB da República de Angola, há perspectiva de que volte a crescer neste ano de 2024, portanto precisamos agora começar a implementar todas aquelas estratégias que foram gizadas para garantir também o desenvolvimento econômico. Fruto deste desenvolvimento econômico, foi possível construir em todo o país, particularmente na província do Bié, várias infraestruturas desde estradas, escolas e centralidades. Esta centralidade do Cuito, construída para resolver alguns dos problemas relacionados com a segurança, saneamento e até conferir mais dignidade à classe média da província.
Moradores falam dos benefícios em viver nesta centralidade. Centralidade que veio, de certa forma, moldar aquilo que é o modo de vivência dos cidadãos aqui. Veio resolver de algum ponto, alguma coisinha, naquilo que tem que ver com a problemática de habitação. A província do Bié, considerada o coração de Angola, tem tudo para dar certo. Basta que mais investimentos sejam canalizados naquela província. No fim das contas, vem-se o Bié e Angola no geral. Até a próxima edição do Dúvidas e Certezas. Pois é, na próxima semana tem mais dúvidas e certezas. Hoje ficamos por aqui. Os agradecimentos são os de sempre. Boa noite e obrigada. Estamos juntos, boa noite. Até amanhã.